Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda gente. Quem não vem a essa escola, com certeza está doente. Com certeza está doente, ou estava trabalhando. Quem trabalha no domingo, o Senhor está roubando. O Senhor está roubando, o que chega atrasado, o seu nome fica ausente. Ele fica envergonhado, ele fica envergonhado por não saber a lição. Professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não. Ele diz eu não sei não. Professor vai ensinar, ele senta no seu banco e começa a cochilar. E começa a cochilar. E não ouve o relatório, com certeza ele pensa que essa escola é um dormitório. Vamos, pois, meus irmãos, viver como bons cristãos, combater a negligência e plantar consagração. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Chegamos à nossa penúltima lição desse trimestre, Gênesis 37 a 40. José vendido como escravo. Nosso texto áureo nos fala: passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Gênesis capítulo 37, versículo 28. A verdade prática nos diz que entre as promessas de Deus e suas concretizações há um tempo de espera e geralmente uma longa e difícil estrada a ser percorrida. A leitura bíblica está no livro de Gênesis, capítulo 37, versículos 1 a 28. A introdução do nosso comentário destaca que a biografia de José é uma das mais atraentes das Escrituras. Sua personalidade carismática e sua integridade inegociável nos inspiram. O primeiro tópico nos mostra José na casa do pai. José foi amado e odiado dentro da sua própria casa, circunstância que não é incomum nos nossos dias, infelizmente. Quantas e quantas vezes encontramos tanto amor quanto ódio dentro de nossa própria casa? O primeiro item do primeiro tópico nos fala de um lar em conflitos. Gênesis é um livro que registra vários conflitos entre irmãos: Caim e Abel, Ismael e Isaque, Esaú e Jacó, e em todos os casos as consequências foram devastadoras. Por isso, lembramos o texto de Salmos: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Não apenas aqui os irmãos de fé, mas principalmente os irmãos de sangue. A Bíblia nos fala que Jacó amava mais José do que os demais filhos, pois ele era filho da sua velhice e filho de Raquel, a esposa que ele mais amava. Jacó já havia crescido num lar extremamente competitivo e dividido, e agora, quando se torna pai, acaba formando uma família igualmente dividida e competitiva. Ou seja, ele replica na sua família os problemas que encontrou na sua família anterior. A Bíblia não esconde as falhas e pecados dos seus maiores personagens. Tudo isso está escrito para nos advertir acerca dos enganos do pecado. Através dos erros e acertos dos homens e mulheres de Deus, nós encontramos saída para as nossas dificuldades. Afinal, se até mesmo esses grandes homens e mulheres de Deus falharam em muitos aspectos, então nós, santos comuns, devemos ter muito cuidado. Alguns erros frequentes na condução dos nossos relacionamentos podem gerar famílias disfuncionais. O que é isso? Famílias que não funcionam corretamente e ferir irremediavelmente todos os envolvidos. Isto é um sério alerta para nós. A nossa igreja começa na nossa família. O segundo item do primeiro tópico nos fala sobre os sonhos de José. Essa é uma parte que até mesmo os não evangélicos conhecem muito bem. Os sonhos que despertaram ciúmes de seus irmãos. E com ele não foi diferente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Eles já o odiavam antes, e esse ódio só cresceu com os sonhos. Alguém poderá dizer, mas eram apenas sonhos de um adolescente. Mas lembre que nós estávamos falando de uma época em que os sonhos tinham um valor muito grande para as pessoas.
eles eram vistos como manifestações do divino, eram vistos como formas de Deus se comunicar com os homens. Por isso, os sonhos eles tinham um peso muito grande na formação da opinião das pessoas. A imprudência de Jacó é gigantesca, pois ele demonstrava amar José mais do que amava todos os demais filhos e deu a ele uma roupa especial, uma roupa chamativa, uma espécie de roupa tribal que indicava que aquela pessoa que a vestia era alguém importante. Ou seja, ele aumentou o privilégio do mais novo, do caçula, de José, em relação aos demais filhos, pois a roupa de José indicava que ele não faria trabalho braçal. O que já era ruim, portanto, ficou pior com os sonhos que José teve. José foi um tanto imaturo ao supor que seus irmãos iriam compartilhar da sua admiração por aqueles sonhos. Na verdade, os sonhos dele se tornaram um pesadelo dos irmãos, que passaram a chamá-lo depreciativamente de sonhador. O apelidaram, lá vem o sonhador. A questão dos sonhos acompanhar toda a saga de José. E finalmente serão os sonhos de Faraó que Deus usará para cumprir seus propósitos. Os sonhos que vêm de Deus, eles possuem algumas características especiais. Os sonhos de Deus nos levam a servir, não a sermos servidos. Os sonhos que vêm de Deus não dizem respeito só a nós, mas envolvem outras pessoas também. Os sonhos que vêm de Deus fazem de nós um meio, um instrumento e não um fim. E os sonhos que vêm de Deus, a sua base de sustentação é Deus e não o próprio homem. De qualquer maneira, os sonhos de José acabaram o deixando mal com seus irmãos, aumentando o ódio que eles já sentiam pelo seu irmão. O terceiro item do primeiro tópico nos fala de José vendido por seus irmãos. Gênesis 37, versículo 18. De longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Esse ódio dos irmãos foi criando raízes, e a eles se juntaram a inveja e o ciúme, um abismo chamando outro abismo. Há 3 menções nesse capítulo ao ódio que os irmãos nutriam por José, e além disso, uma menção à inveja que eles sentiam. A virtude desperta mais inveja do que gratidão e imitação. Alguém já disse que a mão que afaga é aquela de quem ninguém se protege, e de que quando fere nos machuca tanto que dificilmente nos recuperamos, exceto pela profunda graça de Deus. A primeira coisa que os irmãos de José fizeram antes de jogá-lo numa cisterna, num poço e depois vendê-lo, foi tirar a sua roupa especial. Se por um lado aquela túnica significava algo que perturbava os irmãos dele, por outro lado, vendê-lo como escravo causou desdobramentos terríveis a toda a família. Os irmãos vingativos viveriam atormentados pela culpa durante os próximos 22 anos. De fato, a conspiração era para matá-lo, mas a providência de Deus guardou José. Para encobrir esse ato, os irmãos inventam uma mentira que vai perseguir a eles e entristecer o seu pai Jacó. E a mentira é que uma fera selvagem tinha matado e devorado José. E para dar credibilidade à sua história, eles mancham a roupa com sangue de animal, com sangue de um cabrito, e conseguem enganar o seu pai Jacó. Ou seja, que ironia! O próprio Jacó tinha enganado o pai com um cabrito, e agora ele era enganado pelo sangue de um cabrito. Alguém poderia dizer, isso é justiça poética. Não, isso é justiça divina. Se tem algo que Deus sabe fazer, é se vingar, é trazer a cada um as suas próprias ações. O segundo tópico nos fala sobre José, escravo no Egito. O Egito era a grande potência econômica, política e militar daquela época. As enchentes do Nilo providenciavam alimento não apenas para as populações do Egito, mas de todas as regiões em volta. Ele era o celeiro do mundo naquela época e contava com um exército forte e poderoso, grandes arquitetos, grandes construções e uma história que já remontava a milênios. Enquanto isso, Jacó e sua família nada mais eram do que um bando de pobres beduínos vagando pelos desertos da região de Canaã, próxima ao Egito. Então, no Egito, nesta grande metrópole, José foi comprado por Potifar,
oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio. A sugestão de Judá de vender a José em vez de matá-lo encontrou guarida no coração dos demais. Vendendo José aos ismaelitas, estavam não apenas se livrando dele, mas também ganhando algum dinheiro. E naquele momento eles pensavam que era um bom dinheiro, mas depois esse dinheiro com certeza lhes pesou no bolso e na consciência. E já no Egito, Deus providenciou para que José fosse comprado por alguém que iria, de uma certa maneira, pavimentar o caminho dele em direção ao trono. Potifar, oficial da guarda de Faraó. Pela segunda vez José é vendido e lucram com a sua vida, mas Deus estava com ele. Quantas outras pessoas poderiam ter comprado José? Para quantos lugares ele poderia ter sido levado? Para as minas, para trabalhos braçais que talvez tirassem a sua vida. Mas Deus foi cuidando dele, foi dirigindo a sua vida através das circunstâncias. Aprendemos então que Deus, às vezes, ele não permite que nós sejamos totalmente livres dos castigos e dos problemas. Às vezes ele permite que estas coisas venham sobre nós, mas ele ameniza, ele coloca como que uma atenuação naquele castigo, naquela tribulação, naquele problema, e vai dirigindo a nossa vida para o seu rumo. Assim ele fez com José. Ele dirigiu a vida dele através das circunstâncias. E o fato de Deus soberanamente estar dirigindo tudo não faz de Deus cúmplice do mal. Não significa que Deus estivesse, digamos assim, orquestrando o ódio dos irmãos de José. Nada disso. Isso também não significa que os irmãos de José deixaram de ser responsáveis pelo que fizeram. Deus não é refém de nada. Isso deve tranquilizar e encorajar o nosso coração. Não há circunstância, por mais difícil que seja, que impeça os planos de Deus. Mesmo que sejam os nossos erros, as nossas falhas, não significa que nós deixamos de ser responsáveis pelas coisas erradas que fazemos, mas a garantia que temos com a história de José é que mesmo quando Deus permite que sejamos atribulados pelas nossas escolhas, mas Ele cuida de nós. E assim foi com José, na casa de Potifar. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Alguém pode perguntar, mas como um escravo pode ser próspero? Um escravo não tem nada de seu. Tudo que ele tem é do seu patrão, é do seu dono. Ele não tem direito nem à sua própria vida. O seu senhor é dono de tudo, mas ainda assim José prosperou. E com isso a casa de Potifar foi abençoada pela presença de José. O ímpio é abençoado pela presença do crente fiel. Temos então aqui uma maravilhosa lição. A bênção de Deus está presente onde seus filhos estão fazendo a sua vontade, ainda que em situações difíceis. Será que as pessoas à nossa volta percebem que elas são abençoadas por estarem próximas de nós? Esse deve ser o nosso objetivo. Mais do que preocupado com o bem-estar ou conforto, cada crente precisa desejar e glorificar, através do seu testemunho, o nome do Senhor. Em nossos dias é comum Cristo ser pregado como um trampolim para a riqueza e o sucesso mundano. Mas e se tivermos que sofrer pela nossa fé? Estaríamos dispostos? Quantos de nós nos manteremos fiéis em circunstâncias sofríveis e cruéis? José estava longe da família, longe dos amigos. Ele não tinha um pastor para recorrer, ele não tinha uma igreja para congregar, ele não tinha sequer a Bíblia para ler. Ele estava na nação mais idólatra e politeísta da sua época. Ele não tinha ninguém, estava longe de tudo e de todos, menos de Deus. Deus estava com ele. Aprendemos então que para sermos fiéis a Deus, não precisamos de muita coisa, nós precisamos apenas de Deus e da nossa fé. No fim, os irmãos de José sofreram muito mais pelos seus pecados do que José em decorrência dos atos perversos por eles praticados. Portanto, José sofreu, mas os seus irmãos que lhe causaram mal sofreram muito mais. Isso nos dá confiança para que, embora nós soframos, nós podemos ter certeza que as pessoas que nos fizeram mal de forma injusta, elas sofrem muito mais, tanto nesta vida quanto na eternidade. O terceiro item do segundo tópico nos fala sobre a integridade de José.
Potifar, seu patrão, notou que tudo que ele fazia prosperava. Ele notou que Deus estava com José. Imagine o quanto aquele egípcio, acostumado com tantos deuses, de repente agora constata que existe um Deus que não tinha forma, que não tinha desenho, que não tinha um templo para chamar de seu, que não tinha um escrito sagrado para que pudesse aprender sobre ele. Ele constata que realmente esse Deus existe e estava na vida de um dos seus escravos. Imagine só. E com isso nós aprendemos sobre a integridade de José. Integridade é a qualidade de alguém que é inteiro, intacto, que tem um caráter e uma conduta irrepreensível. C.S. Lewis, o autor da série Crônicas de Nárnia, definiu integridade como sendo a coragem de fazer o que é certo a despeito das consequências e da inconveniência. Fazer o que é certo, embora tudo à nossa volta esteja errado. Muito se fala em nosso tempo sobre crise política, econômica, familiar, mas a maior crise é a de integridade. As pessoas não têm integridade e, sem resolver essa crise, não tem solução para as outras. Integridade verdadeira não é uma coisa circunstancial, momentânea. E a vida de José é uma linha dentro dessa integridade. Porque José é um exemplo de integridade. Ele era íntegro na casa do pai, era íntegro na casa de Potifar, é íntegro na prisão e será íntegro no palácio. Primeiro Potifar e depois Faraó descobriram que possuíam um tesouro humano no Egito e confiaram em José ao perceber o seu caráter, sua sábia administração, sua honestidade. E aí tira a lição para a nossa vida. As pessoas podem confiar em nós? Nós estamos sendo leais e fiéis com aquilo que as pessoas colocaram em nossas mãos? Podem ser segredos, podem ser trabalhos braçais, podem ser trabalhos manuais, intelectuais, não importa. As pessoas irão depositar em nós alguma confiança. Será que nós estamos correspondendo a essa confiança? José é um exemplo para nós. Ele desenvolveu um caráter contrário à traição, ao engano, vivendo numa geração ímpia, corrompida, mas ele conseguiu se manter íntegro e fiel ao seu Deus e à sua palavra. No terceiro tópico nos fala na prisão, os capítulos 39 e 40 de Gênesis. A história de José não é um conto de fadas, é uma história real. Ele foi alguém de carne e osso, que passou por lutas e dificuldades terríveis, mas venceu pela sua fé e pela sua obediência. Obediência e fidelidade não significam vida fácil aqui e agora, lembra o nosso comentário. Primeiro, José é assediado pela sua patroa, pela esposa do seu patrão, ou seja, a única coisa que o seu patrão não lhe havia proibido, já que todo o resto da administração dos seus bens tinha sido colocado por Potifar nas mãos de José. Potifar chegou a um ponto de não saber de nada dos seus patrimônios, das suas contas, das suas riquezas, de nada, saber apenas do pão que comia, de mais nada, porque de todo o resto José cuidava, e cuidava com honestidade, com integridade. Porém, a esposa do seu patrão começa a lhe assediar, não apenas uma vez, não apenas duas vezes, mas constantemente. Ela insistia dia após dia. Porém, a tudo isso, José recusa. E como resultado da sua fidelidade, o que acontece? Ele é premiado? Não. Ele vai para a prisão, falsamente acusado de um crime que não cometeu, de uma tentativa de estupro contra a sua patroa. Ela, movida pela dor, pela rejeição, cria esta acusação falsa. Às vezes, em nossa vida, por mais que façamos o que é correto, somos acusados de fazer o que é errado e às vezes sofremos de várias maneiras por isso, sofremos injustamente. José não foi a exceção. Ao longo da história sagrada, muitos outros justos sofreriam por sua fé, pela sua obediência, pela sua fidelidade, pela sua integridade. E hoje pode ser eu ou você, sofrendo por fazermos o que é correto, sofrendo por fazermos o bem, recebendo como o bem que damos às outras pessoas, recebendo mal em paga do bem.
E o que fazer? Poderíamos perguntar onde está Deus nessas horas, mas Deus estava quieto, porém presente e tecendo de modo silencioso seu plano, fazendo as coisas caminharem exatamente para onde Deus queria. O que José fez nesse período? Nesses muitos anos que ele ficou preso? Trabalhava. O comandante da guarda pôs todos a cargo de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Na prisão, José prosperou. Parece fácil prosperar quando estamos numa situação favorável, mas José prosperou até mesmo na prisão. E a Bíblia declara que mesmo na prisão, Deus estava com José. Não importa onde estamos, o que importa é com quem estamos, é se Deus está conosco. Se Ele estiver conosco, até a prisão será um palácio para nós. José, portanto, em vez de reclamar, ter pena de si mesmo, se encher de amargura, planejar uma fuga, ele decide trabalhar na prisão, servir aos outros. A gente pensa que servir a Deus é apenas dentro das quatro paredes de uma igreja, mas não, nós podemos servir a Deus em qualquer lugar. E aqui nós temos esta frase tão bonita: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. E quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. E foi o que José fez, ao decidir tornar útil sua estadia, mesmo ali na prisão. Ele poderia ter escolhido perturbar e transformar a vida de todos ali no inferno, mas preferiu servir e confiar em Deus. Então, nesses tempos difíceis que vivemos, o que fazer? Trabalhar, servir aos outros, até o momento que Deus assim o quiser. No terceiro item nos fala de José esquecido. 11 anos se passaram desde que ele foi vendido como um escravo para as terras egípcias. E na prisão ele encontra dois presos muito diferentes, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe de Faraó. Duas funções muito importantes, já que eram as pessoas que preparavam a alimentação para Faraó e sua família. Era uma função de muita responsabilidade. E eles estavam incomodados não pelo fato de terem sido presos, mas por sonhos que tiveram. Como nós falamos no início da nossa lição, os sonhos eles eram considerados naquela época uma forma dos deuses falarem com as pessoas, trazerem a sua vontade para os homens. Portanto, os sonhos os perturbavam. Eles queriam saber o que significavam. Tivemos um sonho e não há quem possa interpretá-lo. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. É interessante que José, em momento algum, atribui aquilo aos deuses do Egito, aos deuses de Canaã, mas a Deus, a Elohim, ao Deus desconhecido para aquelas pessoas, um Deus que elas não tinham visto ainda em forma de escultura, um desenho, um templo. Quem sabe aquele padeiro e aquele copeiro perguntassem: que Deus é esse? Qual é? Onde fica a capela, o templo dele? Como é a estátua dele? Imagine a surpresa ao saberem: não, ele não tem nada disso. Ele enche os céus e a terra, fez todas as coisas. E Ele está comigo na minha vida. Sou eu que eu o sirvo fielmente. Então, eles contaram o sonho. José interpreta os sonhos dos dois e tudo acontece exatamente segundo a sua interpretação. O padeiro é executado e o copeiro devolvido à sua função. José aproveita e suplica ao copeiro: quando você for solto, o teu sonho quer dizer que você vai sair da prisão, vai voltar para o seu antigo cargo junto a Faraó. Tem compaixão e lembra-te de mim. Mas isso não ocorre e José fica mais 2 anos na prisão. Apesar disso, os planos de Deus não são frustrados e para que se realizem, muitas vezes tudo tem que aparentemente dar errado, como na história de José. Aprendemos também que, embora façamos o bem às pessoas, nem sempre nós teremos esse bem retribuído por elas. Nem sempre elas irão se lembrar de nós, nem sempre elas irão voltar os seus pensamentos para a nossa vida, mas Deus não se esquece de nós, nunca, em momento algum. A nossa vida está diante dele, e assim foi com a vida de José. No momento certo, ele sai da prisão para assumir o trono de todo o Egito. A Bíblia não relata,
Mas imagine como não deve ter ficado aquele copeiro ao ver aquele antigo prisioneiro agora como vice-rei do Egito. Mas isso veremos na próxima lição. A nossa aplicação pessoal nos fala que as promessas de Deus exigem resiliência. O que é essa resiliência? É a capacidade que temos de levar as pancadas da vida sem nos entortar, sem nos deformar, sem quebrar, sem rachar o nosso caráter. Nem todos têm resiliência, mas nós temos força de Deus para sermos resilientes. Também o trabalho duro. As promessas de Deus exigem trabalho duro. As pessoas que acham que ter promessa de Deus significa não precisar trabalhar duro, não precisar se esforçar, estão muito enganadas. As promessas de Deus também exigem a inabalável certeza de que aquele que prometeu é poderoso para cumprir e fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Em algum momento nós vemos Deus prometendo a José: tu serás vice-rei do Egito? Não. Em algum momento nós vemos Deus prometendo a José: você reverá a sua família, os seus irmãos, o seu pai. Não vimos Deus prometendo isso a ele. Porém, mesmo sem termos essas promessas diretas em nossa vida, nós temos fé que Deus pode nos conceder aquilo que agrada ao nosso coração. Se está difícil, não desista. Os sonhos de Deus nunca serão frustrados. Às vezes, queremos que Deus realize tantos nossos sonhos que esquecemos os sonhos dele. Deus, quais são os teus sonhos para a minha vida? Você já perguntou isso para Deus? É muito fácil dizer: meu Deus, os sonhos que eu tenho são esses e esses. Eu tenho o sonho de ser uma pessoa famosa, uma pessoa rica, uma pessoa próspera, conhecida. Contamos tantos nossos sonhos para Deus, mas algum de nós já perguntou para Deus: Senhor, quais são os teus sonhos para mim? Pois é, os sonhos de Deus nunca serão frustrados. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição e na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Deus abençoe a sua vida. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.